Olá e boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje nós vamos desconstruir uma das figuras mais complexas e, sinceramente, fascinantes da história dos RPGs independentes. O nosso foco recai sobre um personagem que começa como um simples alívio cômico, mas que esconde segredos absolutamente perturbadores nas linhas de código do universo de Undertale. Estamos falando dele, o Juiz Esqueleto, aquele que sempre parece estar sorrindo. E logo de cara a gente se depara com a grande pergunta que vai guiar toda a nossa exploração aqui. Como é que exatamente o monstro mais fraco, o mais preguiçoso e desmotivado de todo o subsolo consegue realizar uma transição tão absurda para se tornar o chefe mais aterrorizante do jogo? A gente acompanha uma descida vertiginosa, saindo de um personagem super superficial que só quer saber de piadinhas rápidas para uma das tragédias mais profundas que existem nessa história. Mas para entender de verdade essa transformação, a gente precisa começar olhando para essa superfície. Certo, vamos mergulhar nisso. Num primeiro momento, a personalidade desse esqueleto é puramente cômica, super relaxada. Ele é introduzido no jogo contando piadas ruins sobre ossos, daquelas que chegam a doer fisicamente de tão fraca, sabe? Ele demonstra um amor incondicional pelo irmão mais novo, Papyrus, e parece que não leva absolutamente nada a sério. Mas aí, quando aquela icônica frase sobre os pássaros cantando e as flores desabrochando aparece na tela, todo mundo que está jogando já sente que algo mudou drasticamente. Só que, antes dessa quebra de expectativa acontecer, a comunidade de fãs já tinha criado uma imagem mental fortíssima sobre ele. Essa imagem mental foi tão forte que acabou gerando um efeito super curioso na nossa cultura pop. É muito comum, quase uma regra, ver artes de fãs retratando Sans usando pantufas rosas. Mas olha que interessante! Quando a gente vai checar os arquivos e os sprites originais canônicos do jogo, as pantufas são brancas. Esse pequeno detalhe visual, essa diferença entre o que todo mundo assume como verdade e o que realmente está no código, é literalmente a metáfora perfeita para o próprio personagem. Tem muita, mas muita coisa escondida sobre a superfície que a gente não percebe de primeira. E para achar o que está escondido, a gente precisa investigar o quarto dele. De lá, dá para acessar uma sala oculta bem atrás da Casa dos Esqueletos. Esse laboratório secreto simplesmente muda o tom de toda a história. Lá dentro, a gente encontra gavetas com distintivo, uma fotografia com pessoas que ninguém consegue reconhecer, plantas cheias de símbolos totalmente estranhos e uma máquina misteriosa e quebrada. De uma hora para outra, aquele comediante preguiçoso revela que tem um passado científico sombrio, intimamente ligado a um dos maiores mistérios do universo do jogo. E claro, é impossível mencionar esse laboratório sem falar da figura enigmática de W.D. Gaster. Para quem não lembra, antes da Alphys assumir o posto, o Gaster era o cientista real. Ele foi simplesmente o gênio responsável por construir o núcleo, a principal fonte de energia do subsolo. Só que, segundo a história oculta do jogo, ele caiu na sua própria criação. O resultado disso? A existência dele foi completamente estilhaçada e apagada da memória padrão do mundo e da linha do tempo. Sobraram apenas alguns ecos soltos em arquivos escondidos. E esse ilustra de forma brilhante o quão profunda é essa toca do coelho. As conexões no código e na lógica entre o nosso esqueleto e o cientista apagado são simplesmente inegáveis. Por exemplo, aqueles crânios de laser usados na batalha final, eles são literalmente chamados de Gaster Blaster nos arquivos do jogo. Temos o laboratório escondido com os símbolos suspeitos. Temos aquele diálogo arrepiante no combate onde ele menciona que nossos relatórios mostraram anomalias, deixando claro que existia um trabalho de pesquisa em equipe. E a cereja do bolo, os nomes. Assim como W.D. Gaster é uma referência direta à fonte Windings, o nome Sans vem de Comic Sans. Eles são unidos pela própria tipografia da narrativa. Sensacional, não é? Parte 1. A Rota Genocida. A luta contra o apagamento. Agora o clima fica um pouco mais tenso. Toda essa bagagem científica e existencial só vem à tona de verdade num momento muito específico e sombrio, quando um caminho de violência extrema é escolhido e cada monstro do subsolo é eliminado, o limite da apatia do esqueleto é finalmente ultrapassado. E para entender a motivação dessa luta, a gente precisa diferenciar muito bem duas mecânicas desse universo. Resetar o mundo significa que as memórias são zeradas, os personagens voltam para o ponto de partida e a existência continua. Mas o que acontece no final da Rota Genocida, envolvendo a entidade chamada Shara, é o apagamento do mundo. Trata-se de uma destruição permanente. As apostas aqui não são mais sobre perder uma simples batalha, é sobre a morte absoluta e irreversível de toda a existência. E o próprio diálogo no meio do combate escancara o peso desse conhecimento. Quando aparece na tela a frase linhas do tempo pulando para a esquerda e para a direita, parando e começando, até que eventualmente tudo acaba,
fica super evidente que o juiz esqueleto entende perfeitamente como funciona essa manipulação do tempo. Ele tem consciência de que a anomalia temporal está prestes a causar o fim definitivo. E, honestamente, ter essa compreensão gera um pavor existencial esmagador. A genialidade desse design é que o objetivo dele na batalha final não é vencer, pelo menos não no sentido tradicional. O esqueleto sabe muito bem que quem tem um controle nas mãos pode reviver e tentar de novo infinitas vezes. Então, qual é a tática? O verdadeiro objetivo é gerar uma frustração tão colossal, tão absurdamente insuportável, que a pessoa seja obrigada a largar o controle. A intenção é literalmente fazer com que o jogo seja fechado. Se a desistência acontece aqui fora, no mundo real, o universo digital é salvo de ser apagado. Ou seja, a vitória dele depende exclusivamente da nossa desistência. Analisando tudo isso, fica muito claro que aquela preguiça característica não era um simples traço cômico, era um sintoma. O peso desse conhecimento todo traz um fatalismo absoluto. Afinal, para que se esforçar se tudo pode ser resetado a qualquer instante? Há uma interpretação fortíssima na comunidade, baseada nos próprios dados do jogo, de que ele sofre de uma depressão severa. A maravilha dramática dessa história toda é que ele resolve entrar em ação exatamente quando chega naquele limite crítico. O ponto onde, usando as próprias palavras dele, ele não pode mais se dar ao luxo de não se importar. Parte 2. Um de ataque e um de defesa. As mecânicas centrais. Agora, o que é realmente chocante é o enorme paradoxo que o jogo joga na nossa cara quando a luta finalmente começa. Ao checar as estatísticas, o jogo avisa com todas as letras que este é o inimigo mais fácil. E, gente, a tela de status mente, ou pelo menos omite a verdade técnica da coisa. Os atributos mostram 1 de HP, 1 de ataque e 1 de defesa. Numericamente, é patético. Só que a realidade frenética na tela é que o personagem desvia de mais de 20 ataques consecutivos com uma velocidade de evasão quase supersônica. E o mais aterrorizante, os ataques dele, que deveriam dar só 1 de dano, não respeitam as regras normais. Eles simplesmente ignoram o tempo de invulnerabilidade depois de um acerto. Cada frame de animação ali conta como um dano instantâneo. É insano. E existe um motivo para os frames de invencibilidade desaparecerem, e o nome disso é karma, ou retribuição kármica. Trata-se de um efeito de veneno, uma mecânica totalmente exclusiva dessa batalha. A barra de saúde começa a derreter continuamente, e a intensidade desse dano está diretamente ligada ao alto nível de violência, o famoso love, que foi acumulado durante a jornada genocida. Em essência, os próprios pecados cometidos ao longo do jogo são usados como arma letal para a condenação. E o arsenal utilizado para aplicar todo esse karma é, sem exagero, avassalador. O combate exige que se sobreviva a uma verdadeira tempestade na tela. São gigantescos Gaster Blasters disparando lasers impiedosos, centenas de ossos voando de todos os cantos e aquele teletransporte constante, os chamados atalhos, que mudam as regras do campo de batalha num piscar de olhos. E dominando tudo isso, vem a assustadora habilidade de alterar a gravidade instantaneamente, forçando a alma para o modo azul e exigindo movimentos perfeitos de plataforma. Para conseguir manipular essa física avassaladora, tem um detalhe visual icônico que não dá para deixar passar durante os ataques mais pesados. Aquele olho esquerdo piscando. E olha que simbologia fantástica! Ele não pisca só em azul, que é a cor associada à manipulação da gravidade. Ele pisca em amarelo também. E na tradição do jogo, a alma amarela representa o traço humano da justiça. É a coroação brilhante do papel dele como juiz, trazendo uma força implacável para punir as ações terríveis que foram cometidas contra os monstros do subsolo. Tudo isso constrói um dos designs de personagens e de chefes de videogame mais elegantes e surpreendentes já vistos. O que começou ali com piadinhas e uma confusão sobre pantufas brancas ou rosas, revelou-se um cientista trágico dominando as fundações da física do jogo para impedir o fim de absolutamente tudo. Fica então uma reflexão instigante pra gente. Se o monstro mais improvável de todos esconde essa magnitude de poder e de conhecimento, que outras verdades profundas permanecem silenciosamente esperando para serem descobertas dentro daquelas linhas de código? Bom, muito obrigado por acompanharem essa explicação até aqui e continuem sempre buscando entender o que está além da superfície. Até a próxima!